Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso 28º episódio do nosso Imóvel Insights. Eu sou Antônio Carlos Moura, diretor comercial da ADM Imóveis e host desse podcast Imóvel Insights, um podcast do mercado imobiliário que estamos aqui nesse mês de agosto trazendo corretores de imóveis de sucesso, compartilhando experiências, dicas a todo momento. Então, antes de mais nada, siga nós nas redes sociais, Imóvel Insights, ative o sininho de notificações do YouTube e TikTok e Spotify, que estamos aqui toda semana com um convidado novo. Estamos aqui hoje com um convidado super, hiper, mega especial, mais de 14 anos de experiências de mercado imobiliário. Isso aí, uma jornadinha já, né? Isso. Seja muito bem-vindo, Adriano Gomes, sócio fundador da Virto Imóveis, né? Isso aí. Obrigado, tá, Antônio? Obrigado pelo convite. E eu falo que, cara, eu gosto muito de trocar experiências, eu gosto muito de a gente falar muito, sobre... a gente aprende, como diz, a gente aprende... E ganha o jogo, às vezes, no almoço, exatamente, cara. Numa conversa, né? É isso, eu falo assim, tem estampado, inclusive, lá na hora que a nossa sede, embaixo do nosso nome. Conexões sempre geram negócios e se relacione mais e melhor todos os dias. Então, isso para mim é algo que faz parte da minha vida, sempre fez parte e com certeza se eu cheguei até aqui hoje foi devido às várias conexões que eu fiz durante esses 14 anos aí de jornada. Com certeza. Muito bom. Adriano, você vem de 14 anos, da 2024 a 2010. Você deve ter entrado ali em 2009, 2010. Era um mercado imobiliário aquecido. Foi em Goiânia mesmo? Você começou? Foi em Goiânia. É muito diferente do mercado que é hoje, né? Naquela época, corretor de imóveis não tinha essa visibilidade que tem hoje. Exato. Tem mudado muito, o mercado está muito diferente. Eu queria que você contasse um pouco a história, como que foi, por que você decidiu virar corretor, cara, como que foi lá atrás, um pouco da sua história de corretor de imóveis. Foi um convite de um amigo, né? Que inclusive eu conversei com ele essa semana. Eu iniciei na época na Borges Landeiro. Na Borges Landeiro, estava nos tempos áureos. Que era gigante, Goiânia, né? Estava nos tempos áureos aí da Borges Landeiro, né? Tinha até aquele slogan assim, por que comprar um imóvel comum se você pode comprar um Borges Landeiro, né? A Maria Fernanda Cândido fala. Ixi, rapaz, eram vários artistas globais aí na época. E assim, cara, quando eu entrei, era um mercado muito diferente do de hoje. Não tinha Instagram, WhatsApp. Captação era classificada de popular. É isso aí, cara. Captação era WhatsApp. E tenda, irmão. Tenda, entendeu? Pô, vamos apresentar o projeto. Abria o projeto ali, aquele papelzinho branco ali. Aquilo lá era o nosso folder da época. Abria, botava ali o cliente, mostrava tudo pro cliente. Então assim, era uma realidade muito diferente da de hoje, né? Então, e eu falo que também lá atrás, cara, a gente não tinha um mercado tão profissional como a gente tem hoje, sabe? Sim. A gente tem um mercado hoje assim muito profissional, super agressivo, e Goiânia é diferente. Você entrou no mercado de lançamento mesmo? Foi, na época um mercado de lançamento, né? Na época da Borges, era uma grande incorporadora, né, aqui em Goiânia. Então, era a house deles. É isso, exatamente. Eles tinham... E antes de ser corretor de imóveis, assim, você entrou porque você estava... Como que foi essa história? Ou porque você queria ser mesmo corretor de imóveis? Cara, não. Nunca tinha vendido uma balinha. E assim, eu brinco lá dentro com os meninos e falo assim, rapaz, vocês veem hoje assim, gordinho assim, com a barriguinha, mas vocês respeitam o meu histórico de atleta, rapaz. Eu já fui atleta, enfim, eu joguei até meus 21 anos, né, futebol. Cheguei a me profissionalizar e tudo mais. Ganhei até um dinheirinho razoável, legal. Jogou no Goiás, Vila Nova? Aqui eu joguei no Paraná, joguei em Macaé, e aí, cara, machuquei por
4 vezes seguidas. Nossa. Então, assim, enfim, e aí acabou que eu não segui, mas foi uma experiência incrível. Eu falo que o mundo do futebol, o mundo, né, do esporte, ensina muito uma pessoa a ter resiliência, ensina muito uma pessoa a realmente acreditar, realmente disciplina, né? Disciplina, irmão. Você tá doido. Isso aí não tem nada maior do que isso para ensinar uma pessoa a ser resiliente e ter disciplina, sabe? Não tem nenhuma falta de talento que não. É isso aí. Que a disciplina eu falo para minha esposa hoje que os nossos filhos com certeza vão ter uma rotina de esporte aí, com certeza, na vida deles, porque isso ensina muito, cara. O mundo do esporte é algo assim maravilhoso para quem precisa ter isso. Com certeza. E de lá para cá, nesses 14 anos, foi direto no mercado imobiliário? Não saiu e voltou, não? Cara, nunca saí. Desde que eu entrei na época na Borges Landeiro, né? E aí, depois de um tempo, né, quando começaram aí os problemas e atraso de obra, aquela coisa, eu falei assim, cara, não tô muito confiando mais, né? Porque a gente vende, cara, promete. Quando você começa a enxergar, e mesmo assim, lá atrás, mesmo ainda não tinha visão nem de perto da visão de mercado, eu já falei assim, cara, não tá legal. E aí, eu fui para uma outra imobiliária que teve aqui em Goiânia, que foi muito importante na minha carreira, chamada BR House, né? Ficava ali na Praça Tamandaré ali, né? E do Leandro Marcelino. E, cara, entrei como corretor, e aí eu fiquei como pouco tempo depois eu já me tornei gestor e fiquei como gestor até 2016. E aí em 2016 surgiu a R8, né? Em junho de 2016. E aí eu fui para a R8, né? Achei um projeto super legal, um negócio diferente. Na época, em 2016 ali, a gente tinha um reinado, né, muito grande das grandes imobiliárias, né? E quando a gente surgiu, o pessoal fala que a gente foi até quase meio a chacotinha. Eu falei, não, vai quebrar rapidinho, não, é tudo aventureiro. Então, porque a R8 vinha com um propósito diferente, né? Meio que um corretor já autônomo, que não precisa de gerente, né? Exatamente, era uma outra pegada diferente que não existia aqui ainda em Goiânia. Então, assim, só que eu fui para lá como corretor, não foi eu que fundei, tá? A R8, na época quem fundou a R8 foi a Georgia e o Márcio, né? E eu fiquei até junho de 2019, né, na R8 como corretor. E aí em junho de 2019, eu lembro até hoje, a Georgia me chamou para vamos ali comer um espetinho. Uhum. Aí me chamou, vamos ali comer um espetinho, e ali conversa vai, conversa vem. Ela falou assim, Adriano, é o seguinte, a partir do mês que vem você será proprietário da R8. Eu falei, tá, me conta melhor. O cupim quase desceu entalado. Falei assim, cara, tá, beleza, me conta melhor isso, porque você falou antes de negociar. Então assim, foi um negócio. Eu sempre fui muito próximo, né, mesmo na época como corretor da Georgia, do Márcio. Então assim, a gente sempre teve um relacionamento muito bom. E então eu já, na época, já ajudava bastante no processo junto com eles. Então, e aí que a Georgia, né, ela teve uma outra proposta em outro mercado e, enfim, comprei a parte da Georgia e eu e o Márcio, a gente fez um acordo de, expandir a empresa. Mesmo assim, em números, em profissionalismo, em marketing, marca. E foi o que a gente fez, né? Em junho de 2000, quando eu assumi, a gente vendia, 57 milhões no ano. No primeiro ano a gente já pulou para 112.
depois a gente vendeu 150, depois a gente vendeu 180 e quase 180 milhões também por 2 anos seguidos. Então, assim, e com uma equipe média de 30, 35 corretores. Então, assim, era uma produtividade muito expressiva, né? Se a gente for pegar aí em termos de produtividade, próximo de grandes imobiliárias, a gente fizer a continha ali por cabeça, dá uma produtividade muito boa. Alta. E aí fiquei até 2000. Só interrompendo aí, nessa mudança que você fez aí, você foi um dos maiores desafios, porque você saiu de corretor para ser gestor. Com certeza. E assim, o desafio que eu tinha... Cara, o desafio que eu tinha... Porque você teve que largar de ser um pouco corretor. Não, praticamente. Um pouco não, 100%, né? Que não sobra tempo. Porque assim, cara, o que acontece? Eu sempre fui um cara que eu sempre trabalhei muito forte o digital. Sim. Sempre. Desde a época lá da BR House como gestor. Já tinha Facebook ali. Isso, então assim, eu falei assim, cara, eu preciso fazer algo diferente, eu preciso entregar algo diferente para os meus corretores. Eu sempre fui uma pessoa que, cara, pessoas para mim nunca foi só números, irmão. Para mim, se um corretor entrar na minha equipe, cara, eu preciso cuidar desse cara para esse cara ser realmente bom, para esse cara ganhar dinheiro, para ele dar resultado, para ele prosperar na vida, prosperar na profissão. Então, assim, eu nunca aceitei o ser mediano, mais ou menos, sabe, cara? Então, assim, e aí eu sempre estudei muito sobre o digital, porque eu falei, cara, isso daqui vai ser algo muito diferente, a gente vai sair da curva, vai sair da caixinha, né? Vamos sair da caixinha, vamos fazer algo diferente. E aí, quando eu fui para a R8, que eu fiz isso para mim como corretor, cara, vendi muito. Eu falo que nessa época, nesse período de 2016 para 2019, cara, eu ganhei muito dinheiro, fiz muito VGV. Então, assim, naquela época, a gente fala que em 2016, né? Quando a gente falava de, vendi esse mês, vendi 1 milhão, cara, é muito diferente de você falar que vendeu 1 milhão hoje, né? Então, hoje, você pega um apartamento ali de 2 quartos, ele é 700 mil, 800 mil, 600 mil. Naquela época, você pegava um apartamento de 2 quartos, era 200 mil, 250 mil. Então, assim, bem diferente da realidade que a gente vive hoje. Então, e aí, cara, quando eu assumi a R8, a minha proposta foi pegar tudo que eu fazia para mim em marketing comercial, né, o processo ser um processo extremamente profissional de marketing, né, e trouxe isso numa pegada muito forte, não só para mim, mas também para os corretores. A gente investir bastante na nossa equipe para cada um deles começarem também a aparecer. Então, assim, a gente deu um up muito forte, tanto é que os resultados, no primeiro ano a gente dobrou o faturamento da empresa. Então, e aí a gente continuou crescendo, no segundo ano a gente foi para 150 e nos 2 próximos anos a gente chegou ali nessa marca ali, muito próximo de 180 milhões. Muito bom. E aí você ficou até 2022? 2020, na verdade 2023. Em junho, na verdade em agosto de 2023, né, foi quando eu queria expandir mais, né? Eu já estava com esse desejo, na verdade, desde 2021 que eu já venho com esse desejo da gente expandir mais, ir para uma imobiliária de maior porte. E, cara, fiz. A gente, né, fundei a Virtu e a gente tá aí hoje, né, a nossa imobiliária, cara, uma estrutura fantástica, uma baita sede. A gente está muito bem localizado ali no setor marista e isso trouxe, né, obviamente, outros grandes desafios, né? Então, por mais que gestão. Isso, exatamente. Hoje vocês estão posicionados continua no lançamento e revenda. Cara, a gente vai ter, eu falo que eu quero ter meio a meio. Quero ter
50% em resultado aí com as grandes parceiras que a gente tem, né, como incorporadores, e quero também ser muito forte na revenda. E assim, cara, eu falo que o bom corretor de verdade, cara, o cara sabe nadar nas duas praças, irmão. E precisa saber disso. Sim. Cara, o corretor bom de verdade, se o cara não souber trabalhar com uma revenda, o cara nunca vai ter uma carteira. Eu brinco com os meninos e falo assim, cara, você vai lá, você vende um apartamento pro seu cliente, você tá falando que o cara vai ganhar dinheiro, que o cara é isso, que o cara é aquilo, que o cara vai duplicar o patrimônio dele. E aí? Quem vai realizar esse patrimônio quando chegar a hora de vender? Entendeu? Porque se você não fizer isso, ele vai fazer com outro e depois ele vai comprar com outro. Então, eu falo que quando você nada nessas duas praças e sabe fazer, obviamente eu falo que não adianta você querer atuar o tempo inteiro nas duas. Você precisa ter um foco de trabalho, né? Sim. Mas a gente precisa saber, pô, se eu trabalho uma revenda, se eu sou muito focado na revenda, cara, eu também preciso saber vender o lançamento. Porque o lançamento é o que vai, né? É um plus, né? Você tá na sua carteira. Isso, pô, o cliente tá ali comigo conversando, eu vendi um imóvel dele, cara, ele quer comprar um outro imóvel. Quem vende quer comprar. Não, pode ter certeza que 90% dos clientes que vendem, você está ali vendendo uma revenda, esse cara vai comprar um próximo imóvel assim, muito rapidamente, se ele já não tiver comprado. Entendeu? Sim. Então, a gente vai nadar nessas duas praças e a gente, inclusive, né, educa e tá ali o tempo inteiro dando treinamentos para o nosso time, para que eles saibam nadar nas duas praças ali, mas obviamente cada um tem um foco definido, tá? Tipo da equipe ou corretor, né? Exatamente. Hoje o modelo de negócio da Virtu é parecido, semelhante com o da R8? Não. Porque da R8, pelo que eu conheci, eu até já conheci o Márcio, né? Era um modelo de negócio, o corretor mais independente. Cara, lá era... Corretor formado já, né? Isso, era o corretor já formado, o corretor mais independente, que nadava sozinho e era esse o processo. Eu ajudava bastante, mas sempre a partir do momento em que a gente entrava no período ali de negociação, que eu ajudava bastante no processo, às vezes sim, também sentava na mesa para poder fechar negócio, para a gente estar ali junto, né? Para ter aquela velha história assim, né, de ter uma patente maior sentando na mesa, para meu diretor tá aqui na mesa, para a gente poder sentir mais atenção o cliente, né? Mas a gente eram 5 corretores mais que andavam mais sozinhos, né? Mas aí na Virtu hoje é um modelo diferente, né? A gente gerente, diretoria, né? E corretores que, assim, hoje a gente já tem lá corretores muito bem formados, corretores inclusive que já foram gerentes, corretores que já tiveram inclusive a sua própria imobiliária e estão lá hoje com a gente na Virtu pelo processo nosso, né? Como se diz, a Virtu nasceu agora, mas a gente já nasceu sabendo do que fazer, né? Diferente, já tem um know-how, né? Aquela velha história assim, ó, diferente de 2000 e quando eu assumi lá em 2019, que falei, cara, vou testar isso, e teve muita coisa que eu testei e que eu tive que ajustar a rota, né? Então foram muitos erros e acertos ao mesmo tempo para a gente chegar onde a gente chegou. Então, assim, eu falo que hoje a gente tem um comercial muito forte, um marketing muito agressivo, né? Não só para a marca, mas também para os corretores também, para os corretores também se destacarem. Então, a gente faz esses 2 nichos que são da empresa, né? Que é algo que é o que faz muita diferença para a vida do corretor, né? A gente domina muito. O que eu vejo, Adriano, hoje assim, que eu acho que é uma coisa boa. O modelo de negócio de imobiliária, existem vários tipos, né? E dão certo. O R8 era muito diferente. Eu já vi modelo, em Goiânia eu nunca vi, mas já vi alguns fora de Goiânia, imobiliárias pequenas, que tem até corretores CLT. E assim, acaba que eles dão certo. Então, assim, é muito amplo, né? Negócios, né, em relação a isso.
E cada corretor, cara, tem corretor, por exemplo, eu sou um cara que eu sou muito ligado a pessoas. Os meus gestores também já entenderam essa pegada, entendeu? Cara, sou um cara de conexão, irmão. Eu não... Você falar pra um cara que ele gosta de conectar, até com a pombinha que passa na rua, que ele gosta de fazer um carinho nela, você falar porque eu não vou poder me conectar com você, irmão, nós dois não vai dar certo, não. Então, assim, mas o cara que dá muito valor nisso, o cara apaixona. Sim. Entendeu? Então, agora tem gente que o cara, irmão, é só número e é isso e vambora. Então, assim, eu sou um cara extremamente ligado a número. Sim. Muito. Um cara, eu sou virado no giraia quando fala de resultado. Mas eu, no meu modo de gestão, eu entendo que para eu ter um resultado de alta performance, eu preciso ter a pessoa preparada para alta performance. Porque eu até hoje, assim, um pouco de experiência que eu tenho no mercado imobiliário, menos que você, em torno dos 10 anos, mas na gestão, sei lá, uns 4 mais intenso, eu vejo o imobiliário hoje como o maior, eu acho que igual de todas as empresas, né? Uhum. O maior foco é no desenvolvimento de pessoas, é praticamente uma escola. É isso, cara, e tem que principalmente ser. Tem que ser, cara. Que você trabalha muito com autônomo, né? E tem então, esse acolhimento, essa parte humana, essa conexão, desenvolvimento... É fundamental para desenvolver, porque assim, o que dá resultado é as pessoas lá dentro. O cara precisa estar bem. E aí você tem que estar. Não adianta, se o cara não estiver bem, ele não vai produzir. Então eu falo que hoje o maior desafio que eu tenho é, além de ensinar a cada vez mais a pessoa estar mais preparada para dar um excelente atendimento, um atendimento, sabe, que conecta, um atendimento onde ele sabe sobre o empreendimento, onde ele tem conhecimento de mercado, onde a pessoa realmente está antenada, onde o corretor realmente é profissional. Mas além disso, antes disso, a pessoa também precisa estar bem, né? A mente da pessoa, eu falo que o corretor, uma das coisas que o corretor mais precisa estudar, cara, hoje, é sobre inteligência emocional. O corretor que não tem inteligência emocional, cara, ele não sobrevive no mercado. Porque é aquela velha história, né, cara? Pô, você entra com a negociação. Aí, pô, você tá ali com 2, 3 negociações. E aquela coisa, tipo, você já tá pensando. É inevitável. Todo corretor vai pensar. Pô, tô com... Amanhã eu já vou falar de 3 propostas. Putz, cara, cada proposta é 1 milhão. O cara já faz a continha. Meio que seja breve, inconscientemente ele já faz a continha. E às vezes 2 negócios não dão certo. Tem uns que faz até na visita, né? Então, assim, mesmo que seja breve, ele faz. Você cria aquela expectativa. Então, assim, se a pessoa não tiver uma inteligência emocional, cara, já vi corretor que o cara vai lá, deixa de fazer uma venda, e uma venda ali de 1 milhão, que o cara fica de luto. O cara fica 1 mês de luto, irmão. Pô, galera, cara, foi lá, perdeu um negócio, irmão, vai ali, sacode a poeira, entendeu? Ou tira umas 2, 3 horinhas ali, ó, pra dar uma respirada e volta pro jogo e vambora, porque senão você perde todos os outros negócios que você tem em andamento. Entendeu? E é isso que acontece o tempo inteiro. Igual eu já vi, eu acho que um vídeo até do Flávio Augusto lá de venda, o cara que é vendedor, né, isso que eu acho que para qualquer área, o não e a rejeição, ela não pode te paralisar por mais de 5 minutos. É isso. Então, por exemplo, uma frustração que você teve, porque assim, a gente tem muita, por mais que você já seja muito bom e esteja lá na frente, né? Você vai ter, porque assim, então o gerenciamento de expectativa, isso que você está falando, é muito importante até, e assim, às vezes muito corretor no início tem muita dificuldade de entender. Cara, Antônio, aí entra também aquela parte da disciplina, né? É isso. E assim, Antônio, eu falo que o corretor, ele precisa, prospectar todo dia. Por quê? Porque ele precisa... Toda hora, né? É isso. 24 horas. Às vezes quando eu falo, existe um tabu hoje, né? Existe um tabu que para mim, isso para mim é muito negativo. É uma máxima hoje que é muito difícil, o cara assim, é quase impossível o cara vender todo mês. Existe uma máxima falando que... O cara que performa todo mês. Tipo, cara, como assim?
Cara, você é vendedor, você é corretor, Tem que cara. vender. Tem que vender todo mês, irmão. Não existe esse negócio de, eu vendi esse mês, eu preciso... É uma mentalidade no sentido de, cara, vendi esse mês, eu preciso segurar o dinheiro. É tipo assim, eu preciso dar uma economizada aqui, porque eu no mês que vem e no outro... Tipo, a pessoa já tá perdendo o jogo na entrada, porque ele não começa... Aí essa é a questão também que é extremamente importante, a ambição. Corretor sem ambição... Esquece. E vou te falar, e tem muita gente que é assim, cara, existe, né, vários tipos de profissionais que entram no mercado, né, imobiliário. Existe o cara que já ganhou muito dinheiro e entra no mercado e já é acostumado, a fechar um negócio e pegar 20 mil, 50 mil, 100 mil reais. E existe um profissional que às vezes, por exemplo, trabalhou de CLT e o cara, tipo, ganhou no máximo, na época de CLT, 5 conto. Uhum. Aí o cara vai lá e fecha uma venda e ganha 30. Numa lapada só. Irmão, o cara fala assim, pô, ganhei 6 meses de salário. Aí, cara, relaxa. Ao invés de pisar no acelerador, irmão. Pisa no acelerador, investe em você, faz um curso, compra roupa nova, faz um curso para você ficar melhor ainda, investe em você, tem que ter um celular bom, porque celular bom, cara, hoje é ferramenta de trabalho. Não é luxo, é ferramenta de trabalho, irmão. O cara tem um iPhone 15, um iPhone 14, pelo menos, para o cara poder realmente fazer vídeos bons, fotos boas. Sim. Então, assim, e eu vejo que quando a pessoa não tem essa ambição, e às vezes também, muitas vezes, eu falo que esse é um trabalho do gestor trabalhar essa ambição do corretor, a mentalidade, né? Ampliar o mindset do cara, de mostrar que é possível. Pô, cara, esses dias eu conversei com um corretor que, cara, eu não sei o que é vender todo mês, eu nunca vivi isso. Nunca vivi. Cara, minha vida, eu tô há 5 anos no mercado imobiliário, olha só. Estou há 5 anos no mercado imobiliário, eu nunca vendi 2 meses seguidos. Irmão, então desculpa te falar, mas você está trabalhando muito errado, porque no mercado que é o terceiro maior mercado do Brasil, que tem 3, 4, 5 lançamentos por mês e a revenda o pau quebrando, e cara, você não vender todo mês, desculpa, mas você estava trabalhando errado. Ou você está no ambiente errado, ou você você precisa muito desenvolver, trabalhar muito no seu preparo para que você esteja pronto para as oportunidades. Sim. Eu acho que assim, isso aí que você está falando, Adriano, tem muita gente que eu vejo no mercado, acostuma, não é nem na mediocridade, que é o mediano, acostuma na zona ruim. A gente vê corretor que acha normal ficar 5 meses sem vender. A gente vê isso. Tipo, você tá doido. E assim, existe essa grande mediocridade ainda no mercado imobiliário. Apesar que mudou muito, a gente vê hoje muitas pessoas de alta performance, né, vindo até de outras profissões, e que tem mudado muito. É isso, e assim, eu falo que isso é bom. É por isso que eu falo que a cada dia que passa, o nosso mercado ele se torna mais profissional. E assim, eu falo que o corretor ele precisa ter um sentimento, ele precisa ter um entendimento na cabeça dele, o seguinte, cara, nós somos o vendedor mais exigido do mundo, ponto. E por eu ser o cara mais exigido do mundo quando se trata de vendas, cara, às vezes é o cara que vai comprar uma vez um imóvel, ou às vezes é o cara que está num nível altíssimo. E cara, se você não tiver num nível, ou pelo menos o entendimento do nível que esse cara tá para agir de tal forma, para atender ele, cara, desculpa, mas você não vai vender para ele, porque ele não vai colocar o dinheiro dele na mão de qualquer pessoa, ele não vai confiar em qualquer profissional. Então, eu falo que o nosso mercado, o corretor, ele precisa ter um entendimento de,
cara, ou eu estou vendendo para uma família ou para uma pessoa que ela juntou aquele dinheiro durante 10 anos ou através de uma vida inteira, entendeu? Ou às vezes de uma outra geração para comprar aquele imóvel específico, e eu não dou, às vezes o corretor ele perde sabe, essa sensação de realização do cliente. E quando ele perde isso, ele deixa de ser bom de verdade. Ele para de aprender. Eu vi muita gente, cara, nesses 14 anos caindo, irmão, ficando no caminho por um simples motivo. Parou de aprender. Perdeu a humildade, o ego vem lá em cima, inflama, tipo assim, sabe? O orgulho vem lá em cima e o cara para de aprender. E, cara, eu não vou dizer que eu não vou dizer que eu nunca errei. Já errei, mas, cara, eu sou sempre um cara que eu reconheço os meus erros, e eu sempre sou um cara que, tipo assim, cara, putz, isso daqui eu preciso fazer melhor. E eu sempre tenho essa autoanálise, cara. Sim. Sempre. Porque é isso que vai fazer com que a gente eleve o nosso nível cada vez mais, cara. Aquela frase, eu acho que eu já ouvi falar, não lembro quem falou, aprender a aprender. Assim, às vezes a pessoa nem subiu muito, mas assim, tem uma dificuldade de aprender, tem a dificuldade de, sei lá, pôr um pouco a sandália da humildade e falar assim, isso, cara. Aquela frase, se eu não tenho, é porque eu ainda não sei, porque se eu soubesse, eu já teria. É isso. Então, assim, falta, eu acho que muita reflexão. Aí eu acho que entra desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. E aí a gente aqui, eu já cansei de indicar terapia para corretor. É isso, cara, verdade. Então, a pessoa precisa buscar um desenvolvimento, uma terapia, um trabalho de coach, porque assim, é muito complexo. Assim, cara, assim, ó, eu falo para todo corretor que, né, sempre que eu tenho contato, às vezes a pessoa me pergunta alguma coisa ou outra, eu falo assim, cara, irmão, vamos lá, você quer vender todo mês? Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, você precisa se preparar. Porque se você for um corretor que vende todo mês, você precisa ter um entendimento seguinte: você vai ganhar dinheiro como um médico. Sim. Você vai ganhar dinheiro como um advogado bem sucedido. Você vai ganhar dinheiro, cara, você vai ganhar 20, 30, 40, 50, 100 mil por mês, brother. Se você fizer a venda todo mês. Sim. Só que para você chegar nesse nível, você precisa se preparar como tal. Às vezes o cara quer ganhar dinheiro e vender todo mês, mas ele acha que é só ir ali, mostrar imóvel. Receber o lead, entendeu? Atender e não se capacitar e assim, e não olhar para ele mesmo para falar assim, cara, o que eu preciso melhorar? Como que tá meu atendimento? Ontem a gente, na nossa reunião, eu falei sobre isso, atendimento. Cara, o que é atendimento? Atendimento, irmão, tem uma série de etapas de atendimento. Tem uma abordagem de impacto, tem uma apresentação de impacto, tem uma energia na voz, tem uma felicidade na voz, tem perguntas de impacto que o seu cliente entende que você está preocupado com ele e automaticamente você cria um rapport ali com esse cliente. Pô, vou atender pessoalmente. Cara, você tem que ter uma apresentação de impacto. Corretor que não se preocupa hoje com a sua imagem, irmão, você já perdeu, brother. Você já perdeu. Então, assim. É normal, o ser humano julga, né? Vários. Cara, e principalmente o vendedor, ele vai te julgar a todo momento. É isso, é testado até depois que você assina o contrato, você ainda está sendo testado, irmão. Então, assim, esse tipo de situação. De atendimento, sabe? Eu falo que a alta performance ela só vem quando você entende todos os dias o que você precisa melhorar, aonde você errou. Pô, fiz um atendimento, cara, faça uma autoanálise sobre isso, entende aonde faz, mentaliza tudo como foi o atendimento 100% e, cara, isso daqui eu precisava falar diferente, isso daqui eu respondi. Poderia ser uma resposta diferente, eu poderia me conectar mais com o cliente, eu tinha que ter prestado mais atenção aos detalhes que ele me passa. Tinha que ter diminuído a ansiedade, tinha que aumentar a minha confiança. É isso. Então, assim, isso
muitos corretores não fazem. Então, e aí às vezes você vê uma pessoa que ela entra e ela tá lá 2 anos, 3 anos sem uma performance boa, e tem um cara que ele entra e daqui 3 meses o cara já tá pipocando de vender. É por isso, irmão. Simples assim. É o cara que tem intensidade no aprendizado o tempo inteiro ali, ó. O cara tá aprendendo e executando, e treinando o tempo todo, né? É isso aí. Até a gente teve mês passado aqui o Marcelo lá da CMO, né? Sei. Ele teve Marcelão, gente boa demais. Ele falou assim: cara, o corretor tem que treinar, né? Desde que seja lista fria ou numa prospecção de ação, porque isso é treino. Quanto mais você vai falar, você vai ligar 100 vezes para chegar no sim. Porque se você não estiver preparado, você pode ser o cara do sim, isso que aí. Se você estiver preparado, você não vai. É isso aí. Você não vai, tipo... Então, assim, porque às vezes muita gente entrando no mercado acha que é fácil, né? Deslumbra pela profissão, fala, não, é só rede social, vamos fazer o tráfego pago, gerar o lead. Só que, beleza, os leads compram e é uma excelente forma de prospectar. Só que se você não estiver preparado para prospectar, né, para atender, né, todos esses aspectos comportamentais, é isso, cara. Não consegue performar e ter resultado. Né? É isso aí. E assim, eu falo a gente tem até... Não, pode concluir. Eu falo que a gente, quando você falou sobre isso, cara, eu falo que hoje a gente está cheio de blogueirinhos, vamos dizer assim. E não me entenda mal, mas é porque assim, ó. Eu falo para todo corretor meu. Eu falei, cara, quando uma pessoa falar que você está blogueiro, fica feliz, porque está funcionando. Sim. Porque o meu entendimento o dinheiro está aonde tem a atenção das pessoas. Se você tem a atenção das pessoas, você está mais próximo do dinheiro. Você está mais próximo de fazer negócios. Porém, não é só aparecer. Você precisa também saber fazer. Você precisa também saber conduzir um atendimento do início ao fim. Você precisa saber ter entendimento do mercado. Você precisa saber, sei lá, vou vender apartamentos lá no setor marista, né? Que vou pegar aqui, tá a bola da vez, né? Setor marista, setor bueno e tal. Cara, qual é o seu nicho? Meu nicho é de 3 suítes. Beleza. Se o cara fala que ele quer churrasqueira carvão, se você desliga, fala assim, não, beleza, é o que eu mais vejo acontecendo. Aí o cara vai lá, fala assim, não, você tá no telefone com o cara, aqui, ó. Aí o cara fala assim, eu quero um apartamento de 3 suítes com churrasqueira carvão de 150 metros quadrados, pronto ou quase pronto. Aí qual é o comportamento do corretor? Beleza, vou procurar e te irmão, mando no WhatsApp ainda. Eu te mando daqui a pouquinho. Irmão, é a mesma coisa do médico, que você chega lá, você fala que você está sentindo isso. Ele, beleza, vai ali no corredor, fica lá meia hora, daqui meia hora eu te chamo de novo para eu poder te falar o que você tem. É a mesma coisa. Entende? É a mesma coisa, cara. Então, assim, e aí o corretor, ele perde porque ele não tem o conhecimento. Ele chamou, ele aprendeu o digital, né? Aprendeu o digital, foi ali e tal, trouxe o cliente. Só que aí não tem conversão. Por quê? Porque não tem conversão. Ele não se atentou também que ele precisa aprender a atender, que ele precisa conectar com o cliente, ele precisa entender de pessoas. O corretor precisa entender de gente, irmão. Ele precisa saber quem é um cara. Relacionamento, confiança, que é o que precisa gera aprender negócio. a criar network, precisa aprender a criar conexão ali. Para isso você precisa entender de gente. Você precisa saber o cara que gosta de conversar mais, o cara que gosta do negócio mais direto, o cara que uma pessoa que é analítica, uma pessoa que é mais influente, uma pessoa que moço, você falar com um dominante, que você falar para ele que ele tá errado, meu irmão, acabou, já era, filho. Você perdeu o jogo já. O cara não quer conversar com você nunca mais. Ou se você for muito devagar com o dominante, ele perde a paciência. É isso aí, o cara. Então, assim, a gente precisa. E se a pessoa é muito analítica, se for o cara é ser acelerado por pressão. É isso. Numa pessoa que é analítica. É isso. O cara fala, não, irmão, deixa eu te falar. Tchau. Então, assim, e a gente precisa saber de gente. Sim. Se eu quero ser um corretor de alta performance, eu preciso estudar de gente. Sim. E aí a conclusão que eu chego aqui, a gente está aqui falando, o cara precisa estudar de mercado, o cara precisa estudar de gente, o cara precisa aprender
se conectar, precisa aprender a ser blogueiro, precisa aprender isso, precisa... Irmão, não é fácil ser corretor. Se você quiser ser um corretor bala... Isso aí, de vez em quando também. Não é só uma vez não, né? É igual, eu gosto daquele do Paulo Vieira. Ele fala assim, amigo, tem gente que vem aqui, compra um livro, faz um curso e acha que sua vida vai mudar. Não é assim. É full time e a vida toda. É ler todo constante, é sempre estar assim. Então, rapaz, assim, o desenvolvimento pessoal é para a vida toda. Então, assim, você tem que abraçar essa vontade de aprender sempre. Igual você falou, se chegar num ponto, você parar de aprender, você vai cair. Cara, ou você está subindo ou está caindo. Nosso mercado, se você parar de aprender, cara, daqui 6 meses você está fora do mercado. Literalmente, porque ele é muito dinâmico, muito rápido, muito... Sim. Hoje, Adriano, vocês devem ter dados lá. A gente até gosta de levantar aqui, por exemplo, quando a gente vai falar, principalmente nessa parte de prospecção, de vendas que a gente tem esse ano aqui, dá 35% só, que é bem menos em relação a leads. E 65% seria ali em torno de indicação, relacionamento, cliente de carteira, que isso a gente sempre gosta de falar, de mostrar para o corretor que o resultado ele vem muito mais do próprio corretor. Isso mostra que o corretor que faz a diferença. Isso aí, ó. Assim, que eu vejo? Você pode ter uma estrutura muito bem montada, tráfego pago, tal, que assim, se não for a equipe de venda não corresponder, o corretor na ponta final, ele que ganha o jogo. Eu falo lá assim, ó, cara, é 50-50, irmão. 50% a imobiliária faz por você. 50% ela te dá uma estrutura, ela investe em tráfego pago, ela investe no marketing, ela investe em... Mas os 50% seu de conexão, de prospectar todo dia, de se conectar todo dia, de estudar todo dia, cara, se o corretor que ele não conecta com pessoas, ele não vende, cara. Não tem jeito o cara vender. Então, assim, você precisa, eu brinco com os meninos, cara, por que você vai pra academia? Aí o cara fala, não, eu vou pra malhar. Eu falei, não, irmão, você é corretor, brother. Você não pode ir pra academia pra malhar, não. Você tem que ir pra academia pra se conectar com gente e em segundo plano você malha. Você foi pra academia, botou o fonezinho de ouvido, ó, corretorzinho marrentinho, botou o fonezinho de ouvido, ele já perdeu. Por quê? Porque ele não vai se conectar com ninguém. Até o cara que vai chegar lá e vai falar assim, cara, vamos revezar, nem você vai escutar, porque você tá com fone de ouvido, Então, assim, e a mesma coisa em vários outros. Cara, participa de grupos de corrida, de grupos de estudo, de grupos... Cara, grupos. Ontem mesmo, por exemplo, eu tava com uns amigos jogando poker. Cara, são 12 pessoas, irmão, jogando poker. E, cara, você vai conectar com pessoas, dali vai sair negócio, dali vai sair indicações, e o corretor precisa estar envolvido com isso o tempo inteiro, em ambientes que vão te proporcionar negócios. Eu falo que a gente precisa ser sempre intencional. Sim. Eu preciso ser verdadeiro, ponto. Sim. Mas eu também preciso ser intencional. Em tudo, então aonde eu estou, eu preciso estar... Intencional é diferente do que ser interesseiro. Exatamente, que completamente diferente. Assim, às vezes muita gente, mas tem gente, intencional, aí você vai, tô sendo interesseiro. Não, é diferente. Muito diferente. Porque eu já vi que às vezes é uma trava, né, de muitas pessoas. Porque se eu for fazer isso, eu vou acabar sendo eu falo um que cara interesseiro. Tem muita gente que... Porque assim, todos num grupo desse, eles estão dispostos a fazer negócio. É isso. Não é uma troca, né? E network não é você chegar lá e ficar oferecendo, lançar apartamento na planta. Exatamente. Network acontece quando você agrega valor, você troca ideia. Isso, você agrega valor, você... eu falo assim, um exemplo. Eu dou um exemplo para muita gente assim. Cara, você tá conversando com... Você tá num grupo ali que tem um advogado, que tem um médico, que tem... Cara, e esses caras não sabem nada sobre marketing, por exemplo. Aí você tá conversando com um médico que, cara, se você faz isso todo dia,
Entendeu? Você precisa fazer isso. E se você está antenado nisso, cara, ensina o cara a fazer isso. Ensina o médico como é o processo para você aparecer sua imagem, para ele poder saber se vender melhor, para ele poder saber aparecer mais. Ensina ele. Sim. Entende? Então, assim, por exemplo, cara, eu fechei negócio para um cliente, o Danilo, pô. Nós fechamos um negócio, o Danilo falou assim, cara, eu tô precisando saber mais sobre marketing, cara, para minha empresa, tô querendo fazer uns lançamentos e tal. Falei assim, Danilo, fechou, vou te dar um presente. Cara, comprei uma passagem para São Paulo, um ingresso para um evento lá em São Paulo, só sobre lançamento e sobre produto, né? Infoproduto. Cara, nós ficamos 3 dias lá, eu, ele e a Virgínia, entendeu? E minha esposa foi junto com a gente. Cara, Danilo voltou e a Virgínia, assim, ó, extasiado. E, cara, eu falo pro corretor, aí o corretor vai lá, fecha um negócio com o cliente, fatura 50 mil reais, vai lá e dá um vinho de 100 reais pro cliente. Desse jeito. Entendeu? Irmão, você tá sendo diferente, é melhor do que o cara que não dá? Mas é assim, ó. O cara bebeu o vinho, a hora que acaba o vinho, você sai da vida dele. Por quê? Porque você não criou conexão com o seu cliente. Você só fechou o negócio e vazou. Então, assim, cria conexão, cria experiência, faça diferente, sai da caixinha. Eu estava ouvindo até um podcast, essa questão de generosidade. Generosidade é você ali realmente servir e fazer uma entrega ali para a pessoa. O que você fez ali, você foi uma pessoa extremamente generosa e de uma forma muito assertiva, né? Que ele abriu com você em relação a isso, você foi lá. E, assim, quantas oportunidades acontece e assim, às vezes por momentos, talvez não é nem escassez financeira, mas uma escassez de mentalidade. Cara, tem tanta oportunidade. De mentalidade, você fica naquela escassez realmente de fazer um investimento assertivo. Né? Isso, até cara. Mesmo na própria pessoa. Né? Quantas vezes se o cara pega isso aí, o cara às vezes não tem coragem de pagar 4, 5 mil num treinamento. Num treinamento, você tá doido, não paga de jeito. Então, assim, é um negócio que assim, muitas vezes, quanto isso mais. É questão de mentalidade. É muito importante o corretor, qualquer área, né? Principalmente na nossa área aí, que é extremamente desafiador, né? É isso aí, cara. Assim, a gente tem um mercado, né? Novamente falando aqui, nosso Goiânia é o 3º maior mercado do Brasil. E assim, cara, nós estamos só começando. Nós somos neném perto dos outros, no sentido de ainda o que nós temos para crescer. Então, assim, o corretor tem que se preparar cada vez mais. Ele precisa ser bom, cara. Porque ele o corretor mediano vai sair do mercado. Isso é um fato. Sim. Entendeu? O corretor mediano não vai suportar no mercado. Então, e talvez a pandemia tenha trago muita gente, né? Muita gente trouxe, com certeza a pandemia trouxe muita gente para o mercado imobiliário, que às vezes estava numa profissão que deu ruim, né, através da pandemia. E assim, muita gente veio para o mercado imobiliário e veio pessoas muito boas, só que também veio pessoas que, né, de qualquer jeito ali, o cara que quer levar, acha que ser corretor é ser corretor e Uber, acha que ser corretor é ser corretor e alguma outra coisa. Irmão, não consegue, não né? existe um corretor de sucesso que ele faz outras coisas, cara. Não tem, você não vê. Pega aí, busca no Brasil inteiro, no mundo inteiro, um corretor de sucesso que vende muito bem, que tem uma vida muito boa, que tem prosperidade, um corretor próspero que faz outra coisa. Não existe. Sim, com certeza. E entrando já nesse assunto que você falou, essa é uma notícia, né? Goiânia é a 3ª maior cidade de VGV do país. Essa é uma pergunta que eu gosto de fazer para todos os convidados. Hoje, quando você anda em Goiânia, todo lado tem um canteiro de obra. São lançamentos atrás de lançamentos. Quem não está muito no mercado assusta um pouco, né? Acredita, pode vir uma bolha, o imóvel vai cair de preço e tal. Rapaz, nós estamos longe disso. Assim, eu gosto de perguntar, hoje como que você enxerga o porquê que Goiânia vive esse momento
passou até capitais maiores, né, em relação ao número de vendas, que até um tempo atrás, sei lá, 4, 5 anos atrás, era uma das capitais com metro quadrado mais barato. Sim. Não tinha esse volume de venda igual tem hoje. E o mercado, além de volume de venda, é um mercado que também está extremamente desenvolvido, né, em relação a projetos, assinaturas, quando se fala em alto padrão. Porque a pergunta é, Adriano, por que você vê que é assim? Por que você acha que Goiânia está nesse patamar de bem acelerado? E o que você acredita que daqui para frente, como você vê o mercado, cara, no geral? Vamos falar primeiro sobre alguns dados, né? Goiânia, né? Goiás, eu vou até elevar para o nosso estado. Goiás é um dos estados mais fortes no agronegócio. Então, cara, isso movimenta muita grana. Sim. Isso faz Goiás crescer bastante. Então, ter muita grana rolando no estado. Goiás, Goiânia. Goiânia é uma referência quando a gente fala assim, de saúde. Goiânia é referência em estética. Goiânia tem uma qualidade de vida muito acima, né, de outras cidades, né? E tudo isso que nós estamos falando aqui, inclusive, é argumento 100% de venda. Sim. Né? E o corretor precisa estar antenado sobre isso. E Goiás, cara, com tudo isso, Goiás cresceu o dobro do PIB do país. Quando o PIB do país, sei lá, cresceu 2,2, Goiás cresceu 4,5. Então, assim, cara, isso movimenta muita grana no Sim. nosso negócio, né? E aí, quando a gente olha também para um fator que Goiânia está vivendo agora, que é a mudança do plano diretor. Cara, a gente vai começar a sentir isso agora, de verdade. Mudou lá em setembro de 22, mas nós vamos começar a sentir agora. Por quê? Porque todos os projetos que foram lançados, todos não, né? Alguns já foram lançados no novo plano, mas mais de 90% dos projetos que foram lançados já estava aprovado. Então o cara tinha outra viabilidade. O cara tinha viabilidade média de 10 vezes, 11 vezes, 9,5, 10,5. Cara, agora a melhor possibilidade das incorporadoras agora é 7,5. Então, né, quando a gente olha para esse novo, quando a gente olha para cara, ou a incorporadora vai baixar o tamanho dos prédios de 30 para 22 na mesma área, ou no mesmo custo, ou ela vai ter que ter um custo maior para poder construir o mesmo prédio de 30 pavimentos, né? Sim. Então reflete no aumento, isso, né? Reflete muito no aumento, né? Que é algo que a gente vai começar. Às vezes eu sento com um cliente e falo, nossa, mas tá, cara, 10 mil e tal, que às vezes é um cara que tá fora, né, do mercado e tem muito tempo que ele não acompanha. Quando ele chega, ele dá uma assustada, mas eu falo assim, cara, 10 mil aqui no setor marista, compra correndo, porque hoje a gente está tendo lançamentos a 12, a 13, a 14, a 15, a 16, a 18 mil reais o metro quadrado. Então, eu falo que Goiânia está muito longe ainda de ter um limite de aumento. Falo que falo isso para todo cliente. E vocês veem muita gente de fora investindo? Cara, sempre. Sim. Sempre tem. Sempre tem muita gente de fora investindo e sempre tem muita gente vindo de outras cidades morar em Goiânia. Esse é um outro fator que eu falo que impacta diretamente. Buscando qualidade de vida, né? Buscando qualidade de vida. Muita gente de fora das grandes capitais do Brasil saindo, né, da loucura dessas grandes capitais e vindo para Goiânia, que assim, cara, Goiânia já se tornou uma grande metrópole. Porém, a gente tem muito ainda a qualidade de vida de uma cidade menor, vamos dizer assim.
O pessoal fala que Goiânia virou uma metrópole do centro-norte, né? Isso. Então, assim, o pessoal que do interiorzinho ali pega quem tem uma condição melhor lá no interior do Pará, Tocantins. É isso aí. Tem um apartamento aqui para vir cuidar Sempre da saúde, para os filhos estudar. Os filhos estudarem, é isso, cara. E Goiânia está muito bem centralizada, né? Muito bem posicionada no Brasil. Então, assim, isso também com certeza impacta diretamente, né? Então, Goiânia já foi descoberta, vamos dizer assim, por outros estados, né? Sim. Então, isso, cara, movimenta muito o nosso mercado. E eu vou falar um outro fator muito importante. Cara, você pode enumerar aqui facilmente 10 grandes incorporadoras em Goiânia que seriam grandes incorporadoras em qualquer lugar do Brasil. Pega, por exemplo, o Balneário, que, né? E pega 10 super incorporadoras que tem igual tem aqui em Goiânia. Você não vai achar. Não tem. Entende? Então, assim, e cara, o sarrafo subiu muito aqui. Você muito competitivo, né? Muito competitivo. Então, isso é muito bom também para o nosso mercado. Então, isso movimenta muito e não movimenta muito não só o lançamento, mas movimenta muito também a revenda. Porque às vezes o cara, veio aqui o lançamento, mas não encaixa ali, mas tem um pronto com armários, as incorporadoras já se ligaram nisso, inclusive, muitas delas já estão fazendo, vou entregar seu apartamento já com armário, vou entregar seu apartamento mobiliado, que é para você não ter trabalho com nada. Então, cara, o nosso mercado ele é muito competitivo, ele é muito profissional. E eu falo que nós, corretores, temos que acompanhar isso, irmão, senão nós vamos ficar para trás. E é muito amplo também, né? Assim, principalmente em Goiânia, que é muitos lançamentos aqui, é difícil até você conseguir dominar tudo. Em relação, por isso que não adianta tentar dominar tudo. Não adianta o cara tentar dominar tudo. Corretor que quer vender Marista, Bueno, Jardim América, setor Pedro Ludovico, ir lá pro Jardim, Senador Canedo, e cara, não vai vender nada, irmão. Então, assim, eu falo assim, para todo corretor que entra, eu falo para ele, na hora que ele entra, que ele faz o onboarding lá dentro da Virtu, eu tenho uma conversinha com ele e falo assim, irmão, vem cá, ele e o gestor, vamos sentar aqui. Cara, aonde você gosta de trabalhar? Cara, eu me dou melhor no setor Bueno. Fechou. 3 suítes, 2 suítes. O que você gosta? Por quê, cara? Você vai explorar em cima do mercado. Exatamente. E aí nós vamos desenhar um nicho pro cara. Ele precisa saber, por exemplo, amanhã nós estamos indo pro meeting da Euroincorporações, do lançamento lá do Europark. Daqui um dia nós vamos ter o do Giro do Cidade EBT. Aí a gente teve o do Asus esses dias. Aí a gente teve... Irmão, você precisa conhecer tudo. Precisa conhecer tudo. Mas você precisa ter um foco de trabalho. Tem. Senão se você quiser abraçar tudo, você não abraça nada. Sim. Adriano, para assim, muitos corretores que nos ouvem aqui, queria que você deixasse uma dica, não uma dica, né? Já tem várias dicas aqui, vários insights em relação ali para o corretor que está começando e tem dificuldade de performar. Hoje a gente gosta de falar, você falou também, que hoje uma principal atividade do corretor é prospecção, né? Então, assim, não sei como que é lá seu funil de vendas. Hoje, o que assim, 3 comportamentos que fariam o corretor, na sua visão, tarefas essenciais para o cara conseguir performar e ter resultado rápido? Cara, primeiro ponto, o cara precisa aparecer. Ele não tem uma carteira. Então, cara, você precisa aparecer para mais gente. Você precisa encher o seu funil, vamos dizer assim. Prospecção. Né? É prospecção. E aí você precisa... o cara precisa estar sempre com novas pessoas, tanto online, né, quanto offline. Cara, prospecção, você precisa visitar seus amigos, precisa visitar clientes, vir de outro mercado
Pô, sei lá, vim de outro mercado, era, sei lá, representante comercial. Ou que seja qual for o outro mercado, que talvez você conheça muita gente de onde você trabalhava. Cara, Sim. você precisa prospectar essas pessoas, você precisa estar em contato, as pessoas precisam saber que você é corretor. Se posicionar como corretor. Se posicionar como corretor. Mas, cara, amigos, até o Matheus fala muito isso. Amigos, negócios fazem parte. Aí eu adicionei um pouquinho. Desde que você não seja apenas interesseiro, você precisa ser interessante. Então, cara, se a pessoa for seu amigo, seu best friend ali, ó, cara, ele não vai fazer negócio com você se você não confiar em você. Não vai. Então, assim, eu preciso... Na verdade, dependendo em alguns momentos é até mais difícil, né? Isso. Então, assim, para isso, o que eu preciso fazer? Estudar muito também, cara. Não tem jeito. Sim. E não adianta você só aparecer. Cara, eu falo que o corretor, quando ele entra, e tem muito corretor que ele entra com aquela falsa, assim, aquela falsa... sem consciência. Não, sem consciência. Ele fala assim, cara, vou ter muita liberdade. Irmão, desculpa. Pode falar palavrão aqui? Pode. Pode? Não? Cara, porra nenhuma de liberdade, irmão. Você precisa ter 6 meses insanos na sua vida se você quiser ser um corretor foda. Sim. 6 meses insano, cara, de muito trabalho, muito estudo, entendeu? Conectar com gente, aparecer nas redes sociais, assim, demais. Cara, eu tava ontem com uma corretora minha, cheguei com ela e falei assim, vem cá, senta aqui. Ela falou, nossa, Adriano, não sei mexer ainda no gerenciador. Falei, show, você não precisa mexer no gerenciador para você aparecer para muita gente. Senta aqui do meu lado. Cara, vai lá no Impulsionar, bota lá 100 conto. 100 conto. Você, mais fácil. 100 conto para rodar em uma semana. Aí, pô, você vai lá e depois roda mais 100 conto. Cara, com um investimento de R$400, você já vai aparecer para 30 mil pessoas em um mês. Entende? E aí você começa a estudar sobre como eu posso aparecer de uma maneira que impacte mais. Pô, sim, fiz um vídeo agora, sei lá, fiz o meu nicho, vai lá, senta com o seu gestor, faz um nicho, show, estudei esse nicho. Aí eu vou lá num dia e faço um vídeo de um imóvel, vamos desenhar aqui um nicho, sei lá, um Casanel, ali no setor marista. Sim. De 2 quartos e 3 suítes. Aí depois eu vou lá pro História da Brasal, que é o mesmo tipo de produto, só que em tempos diferentes. Sim. Aí eu vou lá pro Move, que é um produto também numa mesma pegada, só que está pronto. E eu começo a diversificar e patrocinar esses vídeos. Você vai pegar o PCI, o mesmo PCI, né? Que é o cara que está olhando ali, tem dúvida em relação a... Se compra pronto, se compra ainda em construção. Se eu compro mais perto do Bougainville, você é mais perto da Ricardo Paranhos. Isso, e aí você pega... E aí começa a analisar os pontos. Né? Exatamente, só que aí você atinge esse cara. E aí você começa a fazer... Cara, você vai lá, enviar, patrocinar. Aí o que você quer? Você quer visita no perfil? Você quer mais mensagens para você? Cara, clica lá em mais mensagens, desenha o público que você quer. Você faz a turbina lá em 3 minutos. Você faz isso. E começa a performar muito mais, começam muito mais pessoas a te verem. Aí você precisa da sua fotinha profissional, aí você precisa começar a colocar conteúdo. Pô, falamos aqui sobre que Goiânia é a terceira cidade de mais impacto, com maior VGV, o terceiro maior mercado do Brasil. Cara, você precisa falar sobre isso. Sim. Falamos aqui agora também sobre o plano diretor. Eu vejo que tem muito corretor, até hoje isso me assusta, cara. Tem muito corretor que ele não sabe o que significa a troca do plano diretor. O que isso impacta para o cliente. E isso hoje, inclusive, é um fator de negociação. E é assim, ó, nós vamos ter, sei lá, mais 3, 4 meses para poder falar sobre isso. Porque depois é só lançamento
Acabou o estoque do plano diretor antigo, só entra agora o novo. E aí é preço novo, é tudo novo. A próxima oportunidade que você vai ter de falar de plano diretor é daqui 10 anos. Entendeu? Então, assim, vai mudando. Cara, corretor, estuda muito, aparece muito, estuda muito, pratica muito aparecendo. Vai para o mundo digital e para o orgânico. As pessoas hoje querem ver que você sabe fazer para elas comprarem de você. Então mostra. Cara, fala pro corretor o tempo inteiro. Cara, mostra que você está estudando, mostra que você está em treinamento, mostra que você sabe o que você está falando, mostra o quanto você está visitando. Pô, fui numa visita. Cara, você precisa mostrar que você está visitando, que você está levando cliente. Por quê? Porque outras pessoas estão te vendo. Outras pessoas estão analisando você. Outras pessoas você está gerando valor para essas pessoas. Então, quando você faz isso, você começa a se conectar mais com outras pessoas e automaticamente o seu funil vai crescendo. Aumentando sua audiência. Exatamente. Né? Você vai aumentando sua audiência. Você começa a ter contato com muito mais pessoas. Então, assim, cara, é aquela velha história. Você começa a ter a atenção das pessoas, você está mais próximo do dinheiro. Sim, ou seja, movimentar, né? Movimento gera movimento. Fala, esse movimentar, até mesmo você não tem cliente, você não tem visita, vai para o estante, filma. É isso. Você vai te dando, igual eu estava até falando aqui, vai te dando ideia, né? Quando você está dentro do estande, nossa, quem que poderia comprar aqui? Cara, quem que poderia? A região. É isso. Né? É isso. Então, assim, os meninos, a City teve lá na Virtu, né? Terça-feira agora. E aí a Luana mostrou lá pra gente, né? Falando sobre o terraço, mas ela falou sobre a persona também, né? Que compra. Aí tava lá assim, ó, médico, advogado e médico, empresário, médico, advogado. Aí depois ela mostrou setor marista, quem tá assistindo aí já se liga na persona. Empresário, advogado e médico. Aí tava lá assim, setor marista, setor bueno e setor oeste, que juntando os 3 setores dava quase 50% porque tava mostrando os setores que compravam lá, né? Cara, você tem um ouro na mão. Você sabe que os principais compradores são empresários, médicos e advogados. Você sabe que é no setor marista, você sabe que é no setor bueno, você sabe que é no setor oeste. Irmão, vai ali e faz um vídeo, um patrocinado falando para esses caras. Vai lá e fala assim, para você que é médico, advogado e empresário e mora nos setores bueno, oeste, setor marista, eu tenho uma grande oportunidade para você aqui, ó, um apartamento com varanda, com piscina, com a sua churrasqueira carvão que você sempre quis. Vem comigo e mostra o apartamento. No final faz uma chamada para ação. Sim. Cara, é só estar ligado pro e falei ali na hora sobre essa cópia para os meninos. Isso gera conexão, né? Quando você faz direcionado. É isso. Porque eu já até vi esses grandes, cara, nível conhecido nacionalmente. Às vezes o cara vai fazer algum evento em Goiânia, né? Ou até mesmo online. Ele coloca lá segmentado, você é de Goiânia, e o cara quer Brasil inteiro, né? É isso aí. Só que isso gera conexão. É isso aí. Então, assim, eu falo que quando você faz um gancho copy, bem feito, né? Quando você aprende o que é uma copy, galera, é o texto que você faz, né? Para quem não sabe, que tá vendo aí, não sabe. E hoje a copy é muito importante, né? É isso. Se vai performar ou não. Muda o jogo. Principalmente os 5 primeiros segundos ali, né? Do que você fala, exatamente. Quando você se o cara fala, continua você no chamar vídeo. Atenção. E assim, cara, são testes. Fiz esse daqui. Aí eu vou lá e faço uma outra copy pro cara que quer um apartamento para apoio. Cara, vai lá e fala isso. Fala para você que quer ter um apartamento de apoio aqui em Goiânia, no setor marista, de 3 suítes, para o seu filho estudar nas melhores escolas, ou para você, quando você vier a Goiânia, estar próximo ao Ores, próximo a isso, próximo àquilo. Eu tenho um apartamento ideal para você. Vem comigo. Pá! Aí você
tipo, você já está falando com outro tipo de público. Então, assim, esse tipo de situação, quando você começa a ficar antenado e estudar mais sobre o digital, sobre como chamar a atenção das pessoas, cara, você vai mudar seu jogo, isso é um fato. Sim, com certeza. Isso é um aprendizado todo dia, né? E você tem que buscar aprender. É por isso que eu falo do aprender, né? Sim. Muito bom, Adriano. Aqui a gente tem vários insights, várias dicas. Pessoal, estamos aqui já um pouco mais de 1 hora. Rapaz, vamos chegando ao final. E vamos estar aqui compartilhando dicas, como o Adriano aí falou pra gente, vários insights aí que se colocar em prática não tem como. É isso, cara. E é constância, né? Não adianta, por exemplo, vou lá, põe 50, põe 100 hoje, aí não deu certo, aí você fica frustrado. Então, assim, o jogo é contínuo. O jogo é todo dia um pouquinho mais, todo dia um pouquinho mais, e todos os dias, você pode ter certeza, cara, o cara que pratica todos os dias, que tem rotina todos os dias, que estuda todos os dias, que se conecta todos os dias, cara, não tem erro, irmão, não tem erro. A gente tem um mercado extremamente acelerado e quando eu realmente quero ficar bom de verdade, cara, é só você começar a mudar aqui, ó. E eu falo também demais. O ponto zero, não é nem o ponto 1. O ponto zero antes de tudo isso que a gente falou, cara, é o acreditar. Porque não adianta você estudar, não adianta você prospectar todo dia, não adianta, se você não acreditar, não passar a acreditar, não começar a mentalizar que é possível, cara, você não vai chegar lá nunca. Não sai, né? Não sai do lugar, você não sai do lugar nunca, as coisas vão dar errado antes de começar, porque você não acredita. Simples assim. Sim. A mentalidade é fundamental. Vai dar errado várias vezes até dar certo. Então, assim, você tem que ter essa mentalidade de acreditar que vai dar. E vai dar. É isso. Né? Isso aí. De tantas tentativas. É isso aí. Mais uma pergunta, Adriano, para a gente finalizar. Quais são os planos de futuro, Virtu, cara, expansão? A nossa sede hoje, a gente suporta lá uma média de 120 corretores, por aí, tá? Mas é assim, cara. Vocês estão com quantos? Cara, não tô com pressa de chegar no 120, tá? Você quer mais qualidade? Eu quero qualidade, irmão. Sempre trabalhei assim e eu não vou mudar esse jogo. Eu quero muita qualidade, né? Muita qualidade. E vou crescendo aos poucos, né? Até o final do... Já poderia ter 100 pessoas lá com tranquilidade. Sim. Se eu fosse contratar de qualquer jeito. Sim. Entendeu? Mas não é o que eu quero. Então eu quero ter pessoas boas com a gente, eu quero ter um time que performa mesmo, corretores profissionais, e até o final do ano eu penso em ter ali uma média de 50 corretores, tá? E aí a partir de 2025, né, a gente já vai ter aí nossa diretoria, nós vamos ter pessoas que já entendem a alma da empresa, e aí a partir daí a gente já vai começar, vamos dar os próximos passos, né, para azeitar o processo sempre, né, corrigir rotas que forem necessárias, para a gente partir aí para 100 pessoas. Mas a estrutura já está pronta para isso, inclusive. Entendi. Muito bacana. E o mercado tem muito a crescer, né? Com certeza, assim, cara, com certeza. Para quem estiver disposto, né, a entrar e gostar, acreditar no mercado, o mercado imobiliário é fantástico. Todo mundo, do rico ao pobre, conecta o mercado, todo mundo vai precisar de moradia. Então, muito. Lá vocês trabalham com aluguel também, não? Vamos começar ano que vem. Em janeiro eu já vou. Um outro mercado. Eu já quero soltar isso já. É uma outra, a gente trabalha aqui, é um mercado que cresceu muito. É isso aí. Em janeiro eu já quero ter o nosso aluguel. Já tem inclusive o local lá certinho. Já foi programado já para isso. Mas, cara, aquela história, né? Eu trabalhar, a gente abraçar já de cara as duas. Eu tô azeitando, né, 100% aqui do departamento de vendas. Dando foco. Dar o estica ali em relação a vendas, em relação a tudo. Ter um processo pronto, né, que a gente, da empresa inteira, 100%, para aí sim a gente partir para o aluguel. Muito bom, Adriano, muito obrigado pela presença.